Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal central do Livro de Mórmon. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de 1º Nefe. Algumas perguntas que poderíamos fazer em relação a esse capítulo para que possamos identificar e aprender princípios aplicáveis. O que seria ir e cumprir? Qual é a diferença da pergunta do que aprendemos na igreja e o que aprendemos no lar? O que seria aprender, viver e tornar-se? Qual é a diferença de ir e de se tornar? Estamos convencidos ou convertidos? O que é que sabemos por nós mesmos? Eu irei e eis-me aqui, qual é a semelhança? Como sabemos quem segue ao Senhor? Então hoje nessa aula de 1º Nefe 3, capítulo inteiro de 1º Nefe 3, nós na verdade sabemos, e se fosse perguntar para algum jovem, qual é o capítulo que você lembra ou que você sabe de cor, eu acredito e creio que não só os jovens, mas a maioria dos membros normalmente iam dizer 1º Nefe 3:7. 1º Nefe 3:7 é o lema de Nefe, onde Nefe, através de algumas experiências que ele teve com o pai dele, como nós vimos na aula anterior, que ele quis saber por si mesmo, não que ele duvidasse do pai, mas ele queria receber revelação pessoal também sobre aqueles assuntos e a doutrina. E depois então que ele recebeu a revelação, aí então ele faz essa declaração que é conhecida como o lema de Nefe. Então que nós conhecemos aqui, e muitos na verdade sabem de cor. E aconteceu que eu, Nefe, disse a meu pai: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Muitos jovens, às vezes, se você pegar alguém, talvez em 15 segundos, a pessoa diga de cor a escritura. Agora a pergunta é, nós conhecemos a doutrina desse lema de Nefe, eu irei e cumprirei? Então eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu pude aprender nos meus estudos pessoais e durante um período de 20 anos que eu trabalhei no sistema educacional. E nós aprendemos, na verdade, não só a ler, mas a realmente dominar, cavar, buscar os princípios aplicáveis. E esse lema de Joseph Smith, de Nefe, é algo assim que talvez muitos no final dessa aula vão se surpreender. Talvez alguns vão dizer, uma vez eu ensinei isso na missão, quando eu estava como presidente de missão, e um presidente de estaca me convidou para falar para os jovens, e os jovens escolheram essa escritura. E nós então trabalhamos esse versículo 7 por 1h e 15 minutos. E uma mãe de um desses jovens veio para mim e disse assim: eu pensei que eu sabia a doutrina de eu irei e cumprirei. Então, eu espero que eu possa ajudar e ampliar a nossa visão com esse estudo. Então, nesse versículo, nós podemos aprender que aí, então, Nefe disse: e aconteceu que eu, Nefe, disse a meu pai. Então, e aconteceu. Esse início do versículo, vamos lembrar, sempre quando nós, às vezes, fazemos uma meta e a gente consegue alcançar o objetivo da meta, nós ficamos felizes e realmente satisfeitos. E aí nós queremos contar para as pessoas, testemunhar que é possível, Vamos notar que na Escritura, por muitas vezes, nós vamos ver no livro de Mórmon, na Bíblia, onde diz, e aconteceu que. E aconteceu que é uma avaliação ou um testemunho de alguém que fez algo, deu um resultado, e aí ele diz.
e aconteceu o quê? Então aqui Nefe, depois da experiência que ele teve, no capítulo 2, que ele recebeu a revelação, aí ele soube por ele mesmo de que o sonho do pai dele, de que as palavras do pai dele, muitas coisas que nós vamos ver depois, posteriormente, Nefe repetindo esse padrão, né? Buscando saber por si mesmo, agora ele está relatando para nós. Bom, e aconteceu o quê? E aconteceu o quê? É um pretérito perfeito, ou seja, ele aconteceu. Ele está dizendo dele, Nefe. E aconteceu o quê? Agora eu tenho esse padrão e esse lema, né? Que é o versículo 7. Ser ou constituir um fato de importância na vida. Então ele está relatando para nós agora em relação a isso. Eu gostaria de usar como reforço um discurso do Elder Bedner da conferência de abril de 2019. E nessa conferência, então, que tem a ver com o lema de Nefe. E o Elder Bedner conta, então, uma experiência dele na conferência, o seguinte, dizendo: o Elder Craig Christensen foi meu companheiro em uma conferência de liderança do sacerdócio. E ele, o Elder Christensen, usou duas perguntas simples para enfatizar o princípio: tornar o processo centralizado no lar e apoiado pela igreja. Então, é algo que, desde que o presidente Nelson assumiu, ele ajustou isso, né? Parece que muitas pessoas estavam com isso um pouco invertido. Alguns pais, às vezes, em relação, por exemplo, ao seminário. Alguns pais, às vezes, usavam desse tipo de argumento para dizer: meu filho vai no seminário se alguém vier buscar. Ao invés de o pai e a mãe entender que o evangelho tem que estar centralizado no lar e a igreja é o apoio. E o presidente Nelson, então, ele, na verdade, ajustou isso, né, com algumas coisas que nós aprendemos. Por exemplo, quando ele falou que nós permitimos que Deus prevaleça, né? Então, nós temos que olhar dessa forma. Então, essa pergunta tem a ver com isso. E aí o Elder Bedner explica. E aí, então, o Elder Christensen, ele disse: ele sugeriu que, em vez de voltarmos para casa depois das reuniões da igreja e perguntarmos o que aprendemos sobre o Salvador e o seu Evangelho hoje na igreja, devemos perguntar em nossas reuniões da igreja o que aprendemos sobre o Salvador e seu Evangelho essa semana em casa. Então vamos lembrar, eu me lembro que em umas conferências gerais passadas, uma das irmãs da presidência da primária geral, também ela falou que os nossos filhos precisam ir para a igreja se lembrar daquilo que eles aprenderam em casa. Então isso é nós alinharmos isso, né? Os pais não podem esperar que a igreja ensine seus filhos, não é? Mas é os pais que devem ensinar os filhos no lar e nós irmos para a igreja, nos lembrar, compartilhar coisas que nós aprendemos no lar, no estudo do Vem Segue-me, com experiências da família, né? Então aqui algo para nós podermos pensar, ao invés de perguntarmos o que aprendemos na igreja, nós deveríamos perguntar o que aprendemos no lar e levamos para a igreja. A observância adequada do dia do Senhor, o novo currículo e a nova programação das reuniões nos ajudam a aprender o Evangelho tanto em casa quanto na igreja. Tá? Mas lembrando que a igreja é um apoio para o lar. Mas o Evangelho deve estar, na verdade, centralizado no lar e não na igreja. Né? Uma outra coisa que o Elder Bedner fala ainda nesse discurso, ele diz: não devemos esperar que a igreja, como organização, nos ensine ou diga tudo o que precisamos, na verdade, saber e de fazer, para nos tornarmos discípulos dedicados e para perseverarmos valentemente até o fim. Doutrinariamente, a Escritura, que nós podemos também aprender isso, é Doutrina e Conventos 121, 29. Todos os tronos e domínios, principados e poderes serão revelados e concedidos a todos os que tiverem perseverado valentemente por causa do Evangelho de Jesus Cristo.
Então é possível, né? E nós não podemos ficar esperando só lá na igreja aprendermos como devemos nos tornar, mas no lar buscar essa resposta também. Ainda o Elder Beden nos ensina que a nossa responsabilidade pessoal é aprender o que devemos aprender, viver como sabemos que devemos viver e nos tornar quem o Mestre gostaria que nos tornássemos. E nosso lar é o lugar principal para aprendermos, vivermos e nos moldarmos. Então, mais uma vez, centralizado no lar. Eu irei e cumprirei. Então, cada pai e cada mãe tem que ter esse lema. Eu vou fazer minha parte. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós iremos e cumpriremos. O nosso lar vai ser o centro para aprendermos o Evangelho e vamos ensinar os nossos filhos e nós vamos à igreja para compartilharmos o que aprendemos. Seja em discursos, em aulas e na hora de prestar testemunho também. Não podemos esperar que o simples fato de frequentarmos as reuniões da igreja e participarmos de programas nos concederá toda a edificação e proteção espiritual que nos permitirão resistir ao dia mau. Lembrando da escritura da armadura de Deus, Efésios 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então é muito mais do que, não é suficiente só irmos à igreja, mas nós temos que centralizar o Evangelho no lar para podermos então ter um maior proveito lá na igreja. E ainda falando então continuando então quando o Nefe disse, né? E aconteceu que eu, Nefe, disse a meu pai. Então, os jovens que estão me ouvindo, o que é que vocês estão dizendo aos seus pais? Nós sabemos o que Nefe falou, mas o que é que vocês estão falando aos seus pais? Nós às vezes ficamos sabendo de jovens, às vezes que desrespeitam os pais, gritam com os pais, tentam chamar a atenção dos pais como se fossem que seus pais não tivessem uma posição de responsabilidade sobre eles. Alguns às vezes chegam até ao extremo de mandar os seus pais calarem a boca. O que é que os nossos jovens estão dizendo aos seus pais? Nefe, nós já sabemos o que ele disse. Então aqui eu, Nefe, disse a meu pai. O exemplo deles foi um padrão que Nefe desejou também seguir. Ou seja, dos pais, né? Os pais eram justos, os pais eram exemplo e ele queria seguir, demonstrando imitar Deus e honrar nosso pai e nossa mãe. O exemplo justo de nossos pais terrenos faz parte do padrão do Pai Celestial. E ao honrá-los podemos aprender as características que precisamos ter para viver com nosso Pai Celestial de novo. Agindo assim, podemos ajudar a levar adiante o plano dele e completar seu padrão de paternidade e maternidade, levando não apenas nós mesmos, mas também a nossa família eterna de volta à presença de Deus. Então, lembrar que se nós não conseguimos aprender a viver neste mundo, em família, não adianta achar que do outro lado do véu vai ser mais fácil, ou vai ser algo automático. Nós estamos aprendendo agora, é só estudar a Doutrina e Convênio, seção 88, nós estamos aprendendo a viver uma luz maior, para podermos, então, quando chegarmos lá, nós temos a mesma luz. Então, podemos viver em família, na presença de Deus. E aí, Nefe disse o que para o pai dele? Eu irei. Então, jovens, eu acredito que muitos pais gostariam que isso acontecesse se fosse a normalidade do dia a dia. Mas os jovens podem, eu aprendi que os jovens podem surpreender seus pais. Qual pai e qual mãe não gostaria, por exemplo, que você pedisse ao seu filho, filho, coloque o lixo lá fora, e seu filho se apresentasse e dissesse, eu irei. Filho ou filha, arruma o seu quarto, a sua cama, e seu filho ou sua filha dissesse, eu irei. Esse é um padrão a ser seguido, um ótimo padrão. É um padrão aliado com a vontade de Deus.
Qualquer coisa que seu pai ou sua mãe pedir, às vezes para ajudar cada um dentro da sua esfera de capacidade e ação numa família, pode fazer. Lavar uma louça ou alguma coisa que possa ajudar a família. E o filho ou a filha estar lá e dizer, eu irei. Vamos entender que eu irei, na verdade, é totalmente oposto da palavra vou tentar, vou pensar, depende, não quero. Então, antes de nós respondermos isso, quando o pai e a mãe pedem alguma coisa e dizer vou tentar, depende, condicionar, né, a ação, vou pensar, não quero. Então, muito cuidado às vezes em relação ao mandamento de honrar pai e mãe. Então nós podemos estar dispostos a fazer parte do trabalho da família e não largar tudo para a mãe fazer e o pai fazer. Mas aquilo que os filhos podem fazer, os pais também têm que fazer uma designação. Por isso que o estudo do Vem e Segue vai nos ajudar e nos inspirar, às vezes, trabalharmos uma meta na família. O que cada um vai fazer durante a semana. São tarefas que podem ser distribuídas e o pai e a mãe sabem a capacidade de cada um para distribuir essas tarefas. Mas é bom todos participarem, porque os resultados vão alegrar a todos e não vai cansar só um ou outro. Então vamos pensar ainda em um outro discurso do Elder Bedner em 2005, na Conferência Geral de Outubro. O Elder Bedner ensinou também. No vocabulário que usamos na igreja, sempre falamos de ir à igreja, ir ao templo ou ir para a missão. Aí o Elder Bedner diz, eu ouso sugerir que a ênfase que costumamos dar ao verbo ir não é apropriada. A questão não é ir à igreja. Antes, a questão é adorar e renovar convênios ao frequentarmos a igreja. O ponto não é ir ao templo ou passar por ele. É mais precisamente ter em nosso coração o Espírito, os convênios e as ordenanças da casa do Senhor. A ideia não é ir para a missão, mas tornar-se um missionário e servir a vida inteira de todo o coração, poder, mente e força. É possível a um rapaz ir para a missão e não se tornar um missionário, mas isso não é o que o Senhor requer ou o que a igreja precisa. Então, o Elder Bedner aqui nos ensina um princípio claro, simples e claro. Não basta só, não é suficiente somente ir, mas precisa se tornar. Precisa acontecer as coisas. Ainda o Elder Bedner ensinando, nessa conferência, ele disse, o apóstolo Paulo ensinou que o Senhor nos deu ensinamentos e professores para que chegássemos à medida da estatura completa de Cristo. Em Efésios. Então, esses professores, vamos lembrar lá, o evangelho tem que estar centralizado no lar e não na igreja. Então, esses professores, ou os primeiros professores dos jovens, dos filhos e filhas, são os pais. E então, nós vamos na igreja, a igreja vai apoiar os pais com bons professores, ensinando, enfatizando, e os filhos se lembrando de que seu pai e sua mãe já ensinaram isso para eles. Esse tem que ser o padrão. Esse é o padrão que poderíamos chamar Sião. Estamos buscando nos tornar Sião. E o padrão é esse. Os pais ensinam e os filhos vão para a igreja se lembrar, confirmar que aquilo que os pais ensinam está de acordo com o evangelho também, o que aprendemos na igreja. Esse processo exige muito mais do que a aquisição de conhecimento, também por parte dos professores. Então ele diz, não basta sequer que sejamos convencidos pelo Evangelho. Precisamos agir e pensar de modo a sermos convertidos a eles. Aqui um padrão, às vezes nós buscamos convencer os jovens a ir numa atividade ou na igreja, fazendo... eu usaria a palavra negociar, Olha, se você fizer isso, eu deixo você assistir vídeo ou ir na festinha, se você for lá na igreja.
porque a gente não pode ser convencido pelas coisas do Evangelho. Mas nós temos que buscar ajudar os nossos filhos e a nós mesmos, nos converter. Eu vou à igreja e qual é a razão primordial porque eu estou lá? Ao contrário das instituições do mundo, que nos ensinam a saber algo, o Evangelho de Jesus Cristo desafia-nos a nos tornarmos em algo. Então, esse é o padrão. E é um apóstolo que está dizendo. Continuando o lema de Nefe, então, Nefe falou, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Então, ele não falou só, eu vou. Como aquela parábola que Jesus Cristo contou dos dois filhos, que o pai pediu para o filho ir lá na vinha trabalhar, e ele falou, eu vou. E o outro falou, eu não quero. E aquele que falou, eu vou, não foi. E aquele que falou que não quero, repensou e foi. Aí depois vem a pergunta, qual dos dois realmente serviram ao Senhor? Então, às vezes, tem aquela situação da vontade e do dever. Às vezes eu não tenho vontade, mas eu tenho dever. Então, eu irei e cumprirei. Então, eu vou começar e vou terminar. Então, jovens que estão me ouvindo, lembre-se disso, é importante nessa vida. Nós aprendemos a começar algo e terminar. Então, quando você disser, eu irei estudar a Escritura diariamente, eu irei fazer isso, aquilo, seminário, é começar e terminar. Tornar efetivo o que foi determinado ou prescrito, ou a que nos obrigamos perante nós mesmos, executar e desempenhar. Existe uma frase que eu gosto muito, que em nome das condições desfavoráveis, degradamos as ações. Então, às vezes, é aquela palavra que nós vimos lá, que eu irei é o oposto de, que depende. Depende das condições. Se estiver tudo bem em Sião, eu farei. Se não tiver, eu vou pensar. Então, muito cuidado. A obediência que o Senhor espera de cada um de nós é que nós possamos dizer, eu irei, porque nós sabemos que Ele prepara o caminho. Nós vamos ver mais algumas coisas adiante sobre isso. Fazer o melhor dentro das condições que temos neste momento, enquanto não temos condições melhores para fazermos melhor ainda. Então, o Senhor não está exigindo que nós, na verdade, sejamos iguais. Vamos lembrar da parábola dos 10 talentos? Um tinha 1 talento, outro tinha 2, outro tinha 5. O que tinha 5 dobrou para 10. O que tinha 2 dobrou para 4. O que tinha 1 não fez nada. Aí quando o Senhor veio lá, ele disse aquele que tinha 5 e dobrou para 10, ele falou, servo bom e fiel, entra para o meu descanso. O que tinha 2 e dobrou para 4, o Senhor falou a mesma coisa, servo bom e fiel, entra para o meu descanso. Aquele que tinha 1, se tivesse dobrado para 2, ouviria a mesma coisa, só que ele não fez nada com aquilo. E o que aconteceu então? O que nós temos que entender nessa parábola é que o Senhor não está dizendo, não está preocupado com quantidade. O que ele está dizendo aqui é a capacidade. E somos diferentes. Alguns têm mais capacidade que outros. Mas nós podemos dar o nosso 100%. Aquele que tinha 5 tinha mais capacidade do que o que tinha 2. Mas os dois deram 100%. E o Senhor então falou, entra para o meu descanso. Então é isso, é fazer o melhor dentro das condições que temos agora. Se você é o 5, ou 2, ou 1, não importa. Faça o seu melhor nesse momento. Até que você tenha mais condições de fazer melhor ainda. Talvez aquele que tinha 1 conseguiu 2, depois de 2 ele conseguiria 4, depois de 4 ele conseguiria 5, de 5 para 10. Esse é o progresso. Linha sobre linha. Ok? Uma outra coisa que Nefe falou no seu lema é porque sei. Lembra lá no capítulo 2 e 1 Nefe, nós estudamos lá, que ele buscou saber por si mesmo. Agora ele podia prestar testemunho. Porque eu sei. Então, aqueles que desejarem, até eu vou dizer nesse vídeo aqui, eu tenho um canal no YouTube chamado Ramilfo Ensina. Eu tenho mais de 100 vídeos já gravados lá do Vem Segue-me. Aqueles que quiserem acessar esse canal também, eu os convido a acessar, a se inscrever
a ativar o sininho e compartilhar com os seus amigos. E um dos vídeos que eu gravei do Vem e Segue-me sobre testemunho, como prestar um testemunho, é o título da aula do YouTube. É só colocar lá, Ramilfo Ensina, YouTube, e aí você vai escolher a aula lá que você quer assistir. Ou você vai olhar lá a lista e assistir o que você quiser. Mas em particular sobre porque sei, é de nós, na verdade, sabemos prestar testemunhos nas reuniões da igreja. Hoje está sendo ainda um desafio para muitos membros. Muitos membros ainda não aprenderam a prestar um testemunho daquilo que é esperado pelas autoridades gerais. E quem assistir esse vídeo vai ter várias declarações das autoridades gerais sobre o que é esperado de alguém que presta um testemunho nas reuniões da igreja. Ok? Então ele diz, porque sei, a maior parte da palavra de Deus não é o que se lê, mas é o que o Espírito Santo lhe possibilita entender. Então, às vezes algumas pessoas leem as Escrituras para cumprir um calendário, para cumprir uma meta que alguém fez, uma designação. Mas, na verdade, nós temos que entender que a maior parte da palavra, da revelação, não é o que se lê, mas é o que o Espírito Santo lhe possibilita entender. O que é que você está buscando ao estudar aquela lição ou aquele capítulo das Escrituras? O que é que você busca lá? E aquilo que você buscar é o que o Espírito Santo vai lhe revelar. O que é que vocês ouviram que ninguém disse? Muitas vezes nós estamos numa aula, num discurso, numa conferência, e parece que eu ouvi alguma coisa, mas ninguém falou isso. É o Espírito Santo sendo o professor, ele sabe o desafio pessoal de cada um de nós. O Elder Beden muitas vezes faz essa pergunta em seus devocionais. Depois já do andamento devocional, ele para e ele pergunta, o que é que vocês ouviram que eu não falei e ninguém falou aqui, mas vocês ouviram? É o Espírito Santo falando com você. Nós temos que ter essa sensibilidade. E o único meio de aguçarmos isso, ou melhorarmos essa sensibilidade, é estudar as Escrituras diariamente, né, em família, individualmente e na igreja, né, e buscarmos realmente conhecimento. É ter um testemunho e estar convertido. Quando alguém está convertido, a pessoa não só sabe o que deve fazer, mas também deseja fazer as coisas certas. E é isso que nós temos que buscar. Estudando as Escrituras são esses tipos de sentimento que nós podemos aprender. Uma outra coisa que o Elder Beden ainda na conferência 2019 falou, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui, existe uma regrinha que no sistema educacional eu ensinava muito os professores, os alunos, quando eu fazia as reuniões de treinamento, que é o que nós conhecemos como se e o então. O que é isso, se e então? Às vezes, em algumas escrituras, nós vamos encontrar o se e o então, de uma forma explícita. Algumas nós vamos ter que levar ao entendimento no estudo. Algumas escrituras como, se me amardes, guardareis meus mandamentos. Ou seja, já está lá, o se me amardes, então guardareis meus mandamentos. Quer dizer, se você fizer isso, então você recebe isso, seja para o bem ou para o mal. Então, o que o Elder Beden está ensinando aqui também tem a ver com o se e o então. Olha só, se tudo que vocês e eu sabemos sobre Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado é o que outras pessoas nos ensinam, então, se o que você sabe é o que só você ouve dos outros, o Elder Beden está dizendo, então, o fundamento de nosso testemunho sobre ele e seu glorioso trabalho dos últimos dias está edificado sobre a areia. E o próprio Cristo ensinou isso, né? Sobre a casa, ou num alicerce forte, sobre a rocha ou sobre a areia. Uma escritura, em 3 F18, 13, mas todos aqueles dentre vós que fizerem mais ou menos do que isto, não estão edificados sobre minha rocha. Então, estudar as escrituras mais ou menos, dizer para o seu pai e para sua mãe, eu vou e não vai, ou fazer de qualquer jeito, ou só porque foi mandado, né, não está edificado sobre a rocha, mas edificado sobre um alicerce de areia. E quando as chuvas descerem e as inundações chegarem e os ventos soprarem e baterem contra eles, cairão.
e as portas do inferno já estão abertas para recebê-los. Então, se e então. É uma dica de quando nós estudarmos o livro de Mórmon ou as Escrituras, nós buscarmos identificar onde está o se e onde está o então. Aí nós vamos identificar rapidamente o princípio aplicável, se fizermos, se nos alinharmos a Cristo, então qual é o resultado? Ou se não fizermos, então qual é o resultado também. Né? Ainda o Aldebert, dizendo, transformar nosso lar em um santuário para que permaneçamos em lugares santos é essencial nos últimos dias, principalmente nos dias de hoje. E por mais importante que o aprendizado centralizado no lar e apoiado pela igreja seja hoje para nosso fortalecimento espiritual e nossa proteção, ele será ainda mais vital no futuro. Ou seja, nós temos que perseverar. Eu sou da época, sou membro da igreja desde 1969. Talvez naquela época, no início, quando eu entrei na igreja, talvez uma reunião familiar, que era chamado, hoje é o Vem Segue, talvez fosse suficiente apenas uma por semana ou duas. Hoje já não é mais suficiente uma reunião familiar ou um estudo do Vem Segue no diário. Tem que ser diariamente, em família, porque já não é mais suficiente apenas uma vez por semana. Ok? E uma coisa que nós podemos confirmar doutrinariamente, Doutrina e Comercio 101:22 diz: eis que é o meu desejo que todos os que invocam o meu nome e me adoram, de acordo com o meu evangelho eterno, se reúnam e permaneçam em lugares santos. Então nós temos que fazer do nosso lar um lugar santo, para depois então a igreja nos apoiar. E aí eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Pois eu sei que o Senhor nunca dá ordens, né? A fé na vontade do Senhor é saber que Ele fará, independente do desfecho final que gostaríamos ou esperávamos ocorrer. Então, que o Senhor nunca dá ordens, ou seja, Ele nunca dá uma ordem que não seja algo bom, que não seja algo que às vezes não conseguimos ver o benefício daquilo, mas Deus sabe. Por isso que nós temos que ter isso em mente, que Deus nunca vai pedir algo ou dar uma ordem através dos profetas, ou aquilo que recebemos por revelação, ao buscarmos conhecimento, que nós não vamos nos beneficiar se obedecermos, mesmo que não estejamos vendo o benefício imediatamente, né? Mas que nós possamos ter isso em mente. A gente tem que pensar que fé não é só saber que Deus tem poder para fazer, mas que Ele fará. Então a nossa fé tem que ser ampliada. Muitos falam, fé é saber que Deus vai nos abençoar, que Deus nos abençoe, com certeza é. Mas uma fé melhorada, ampliada, além de saber que Deus tem o poder, é que Ele vai fazer o que Ele falou, que é para o nosso bem. E então, que Ele diz lá, e o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho. Então vamos lembrar da parábola da grande ceia. Lá no canal Ramilfo Ensina, que eu acabei de mencionar, quem quiser assistir, tem um vídeo específico também, que eu explico detalhadamente a parábola da grande ceia. Aqueles que quiserem ampliar a visão, eu os convido a assistir. Então é só colocar lá o endereço no YouTube, Ramilfo Ensina, e vocês vão acessar o canal. Por favor, se inscreva, ative o sininho e convide as pessoas que você gostaria. E um dos vídeos que eu gravei do Vem Segue-me, tem mais de 100 vídeos lá, um deles é a parábola da grande ceia, onde eu explico detalhadamente. O profeta José Smith ensinou: a felicidade é o objetivo e o propósito de nossa existência, e também será o fim, caso sigamos o caminho que nos leva até ela. E esse rumo é a virtude, retidão, fidelidade, santidade e obediência a todos os mandamentos de Deus. Isso está nos ensinamentos do profeta Joseph Smith. Okay? Então, e que Deus nunca dá ordens sem antes preparar o caminho. Talvez nós
não consigamos enxergar isso. Mas se Deus pediu, é possível. Eu lembro uma aula que eu estava ministrando no Instituto, quando eu era o diretor do Instituto aqui em Sorocaba, e nós estávamos falando sobre a vida de Isaac, e o que o Senhor pediu para que Abraão, na verdade, ele matasse Isaac, sacrificasse Isaac na mesa do holocausto. Uma irmã, aluna, disse, olha, eu não sei se eu faria isso se Deus pedisse para eu fazer isso com meu filho. E eu disse então para a irmã, mas Deus nunca vai pedir isso para a senhora. E ela falou, mas por que o irmão está dizendo isso? Eu disse, porque a irmã acabou de dizer que não vai fazer. Então Deus, ele nunca vai pedir ou vai dar uma ordem que ele sabe que você ainda não está pronto para aquilo. Ou seja, Deus prepara o caminho, ele sabe. Então quando nós recebemos uma ordem de Deus, ele sabe que nós podemos. Talvez vai exigir, na verdade, sacrifício, fidelidade, etc. Mas ele sabe que você tem capacidade. Ele nunca vai dar algo que ele sabe que o filho não tem, senão seria algo como ele pedir algo para condenar o filho. Então, por isso que é um princípio que nós temos que aprender nesse lema do Neve, que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho. Então, ele sabe que você pode, ok? Pelo qual suas ordens, né? Então, ele nunca vai dar uma ordem sem preparar um caminho pela qual suas ordens possam ser cumpridas. Ou seja, pelo qual suas ordens, ou seja, não agir além das ordens do Senhor, é um cuidado que nós temos que ter. Porque nós vamos lembrar de Balaão, né? Quando o Senhor estava instruindo Balaão, e nós já vimos isso no estudo do Vem Segue no início do ano, lá em Números 22, a história de Balaão, quando o Senhor estava instruindo o Balaão linha sobre linha, lembra? Que os homens, um rei queria que ele fosse lá amaldiçoar um povo, e o Senhor falou que não. Aí o rei mandou lá um monte de presente, tudo, e chegou um momento que o Senhor falou, vai, mas eu vou dizer o que você vai ter que fazer, e como vai fazer. Só que Balaão se adiantou, quer dizer, ele não fez exatamente conforme as ordens do Senhor. E aí nós então conhecemos o mau exemplo de Balaão, que inclusive depois o Novo Testamento foi citado pelos apóstolos, né? A doutrina de Balaão, para nós não seguirmos a doutrina de Balaão. E ficou conhecida como isso, ou seja, ele fez mais além do que Deus ordenou, achando que estava fazendo certo, só que ele se deu mal lá no final. Então quem quiser ler essa história, é muito interessante que aí a jumenta falou com ele, né, espiritualmente, e aí ele pôde ver o anjo lá, então, e a jumenta salvou a vida do Balaão, né, porque senão ele morreria. Pela qual suas ordens possam ser cumpridas. Então, uma coisa que eu aprendi já na experiência, já servi como bispo, agora estou servindo atualmente pela segunda vez como bispo, na mesma ala. Tive o privilégio de servir como presidente de estaca por 11 anos, conselheiro da missão na São Paulo Interlagos por 4 anos e meio, como presidente de missão da missão Florianópolis de 2014 a 2017 e agora como bispo, né, como eu disse. E essas experiências nos chamados, não estou melhor do que alguém, mas esses chamados me ajudam a ganhar experiência, a realmente aprender a ensinar com eficiência a doutrina de Cristo. E eu aprendi durante essas experiências e vários chamados, um líder excelente do Senhor, ele representa Deus para seus liderados e não seus liderados para Deus. Vamos lembrar Moisés, quando o Senhor deu a ordem para ele tirar o povo do Egito. Moisés, então, instruiu o povo do que Deus queria. Moisés não fez uma reunião de conselho com o povo para saber como eles queriam ser libertados e levou isso a Deus. Mas Deus disse, olha, você vai fazer assim. E ele foi e fez da maneira que o Senhor pediu. E aí no meio daquele povo todo, milhões de pessoas, houveram aqueles obedientes que disseram eu irei e cumprirei, e aqueles que questionaram, depende, talvez, não quero, né? Então, que é o oposto do eu irei e cumprirei. Então, um bom líder é aquele que
ele lidera representando Deus para os membros e não representando os membros para Deus. Okay? Mais um princípio que nós podemos aprender. Encerrando aqui então, em Abraão nós aprendemos que também tem a ver com eu irei e cumprirei, o eis-me aqui, Senhor, né? Então vamos lembrar quando o Senhor disse lá, a quem enviarei? Essa parte do plano, quando nós estamos na pré-existência, muitas às vezes já vi pessoas ensinarem de forma equivocada. Então vamos lembrar que esse é o momento em que o Senhor estava apresentando o plano já estava pronto. Nesse momento ele só estava perguntando quem ia executar o plano. Então, e o Senhor disse, a quem enviarei? E um semelhante ao Filho do Homem respondeu, eis-me aqui, envia-me. Foi Jesus Cristo. Então vamos lembrar do eu irei, jovens, né? Quando seu pai e sua mãe pedir alguma coisa, será que você está disposto a dizer, eis-me aqui, envia-me, ou eu irei e cumprirei? E o outro, que era Lúcifer, respondeu, eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse, enviarei o primeiro. Porque o Senhor conhecia, e nós conhecemos a história de que no plano, ele queria mudar o plano do Pai Celestial, Lúcifer, né? E Jesus Cristo não, ele falou, seja feita a tua vontade. Por isso que o Senhor falou, eu vou enviar o primeiro, né? Então, para nós podemos mais que nós possamos aprender o princípio de quando recebemos uma designação. Por isso, quando nós sabemos a doutrina por nós mesmos, e quando nós recebemos uma designação, nós sabemos se isso está alinhado com a vontade de Deus ou não. Aí nós podemos dizer muito tranquilamente, eis-me aqui, eu irei e cumprirei. E encerrando, nós temos um hino na igreja, número 150, em português, quem segue ao Senhor? É uma pergunta, né? E as estrofes dizem o seguinte, quem segue ao Senhor? Hoje iremos ver. Eu irei e cumprirei. É hoje. Clamemos sem temor. Quem segue ao Senhor? A guerra é real, o príncipe do mal combate com furor. Quem segue ao Senhor? Quantas vezes esse hino pergunta, quem segue ao Senhor? Hoje iremos ver. Aqueles que falam, eu irei e cumprirei. E a terceira estrofe diz, seguimos ao Senhor para poder mostrar firmeza e ardor. Quem segue ao Senhor? A luta enfrentai, honremos nosso Pai. Já chega o opressor, que sempre vai ter oposição. Quem segue ao Senhor? Então, quando nós vamos dizer, eu irei e cumprirei, assim como Nefe, ele já estava preparado para a oposição. Ele sabia que haveria oposição. E nesse capítulo 3, quando ele diz, eu irei e cumprirei, nós vamos notar que depois quantas experiências ele teve para desistir. Quantas experiências a oposição usou, não só com ele, mas usando os próprios familiares, como os irmãos dele, para fazer ele desistir. Mas ele já tinha resolvido em seu coração, eu irei, assim como Daniel, eu irei e cumprirei. Quando Daniel diz a Escritura que ele resolveu em seu coração não se contaminar com a comida do rei. Então que nós possamos resolver em nosso coração esse lema, eu irei e cumprirei. Eis-me aqui, envia-me. Eu tenho capacidade, eu posso. Se Deus deu a ordem, o caminho está pronto. Eu só tenho que descobrir a melhor maneira de caminhar a maneira do Senhor. Linha sobre linha, preceito sobre preceito. Então, encerrando, a próxima aula nós vamos estudar o primeiro Nefe, capítulo 4. Juramento sagrado. Eu espero que eu possa ter ajudado e auxiliado com esse estudo de primeiro Nefe 3:7 e que nós possamos nos encontrar na próxima aula. Muito obrigado.